salut, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sapiência, rogai por nós. Pois bem, nós vimos no capítulo anterior que, após a visão da luta entre o dragão e a mulher, surge uma besta e, logo em seguida, um falso profeta que, por sua vez, está a serviço da besta. Eu apresentei o que é que representa aqueles simbolismos, a quem apontava. No caso, a besta era a estrutura governamental do Império Romano e o falso profeta seria uma autoridade religiosa que, no princípio, era cristão, era uma figura cristã proeminente, que tinha muito prestígio naquele tempo, mas que, por causa de um desvio doutrinário e teológico, acabou enveredando por um caminho, digamos, de doutrina heterodoxa, conforme nós costumamos dizer, né? Uma espécie de heresia. E agora, no capítulo 14, a descrição ela caminha agora focada, novamente retoma, direciona-se a atenção para a revelação, mais uma vez, do Cordeiro, de Cristo. Então, no capítulo 14, versículo 1, ele expressa exatamente o que vem a seguir. Tive depois desta visão, ou seja, depois da visão da besta e do falso profeta, aí ele diz, eis que eu vi o Cordeiro, estava de pé sobre o monte Sião. O Cordeiro, nós já vimos lá no início, nos primeiros capítulos, o Cordeiro é Cristo, né? João Batista foi, ainda quando João Batista pregava junto ao Rio Jordão, ele apontava Jesus como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de pé significa que ele é vencedor, que ele ressuscitou. Porque a palavra ressurreição, eu expliquei lá no início também, mas vejo que aqui é oportuno voltar a falar sobre isso. Não existia no vocabulário grego a palavra ressurreição, e quando os apóstolos foram, digamos, falar sobre o elemento ou sobre a ideia de ressurreição, eles usaram a palavra estar de pé, isso, que é o verbo ristemi, em grego, que significa foi posto de pé. Quando eles dizem assim, os apóstolos queriam dizer assim, Jesus ressuscitou, eles em grego equivaleria a dizer, Jesus foi posto de pé. Significa dizer que aquele que tinha sido prostrado na morte, agora voltou a levantar-se, a erguer-se, portanto passou a viver, voltou à vida. Então, este cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião. Essa é uma forma de indicar a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém, a cidade santa de Jerusalém, foi edificada sobre o Monte Sião. Era um dos nomes dado à montanha sobre a qual Jerusalém fora edificada. Ele estava de pé sobre o Monte Sião, com os 144 mil que traziam na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Eu também já mencionei o que significa 144 mil, seria o resultado da multiplicação de 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144, vezes 1.000, 144 mil. Portanto, seria, como eu expliquei lá no começo, 12 significava a totalidade do povo de Israel que se converteria, que estavam destinados à salvação, vezes os 12 apóstolos, representando o mundo pagão, ou seja, os cristãos, que seriam os eleitos, a multidão dos eleitos. Se você quiser compreender melhor isso aqui, eu sugiro que você visite, você dê uma olhada na aula anterior, acho que é no capítulo 4, se não me falha a memória, do livro do Apocalipse, que eu explico bem direitinho o que é que significa 12 vezes 144 mil, que não tem um valor, digamos, objetivo, mas também é simbólico. Então, para não perder tempo, eu sugiro que você dê uma consultada lá na aula, ou se não me falha a memória, ou é no capítulo 4, 4 ou 5, mas é mais ou menos por aí. Que eles traziam na fronte o nome
dele, ou seja, o nome do Cordeiro. Na fronte, porque seria, aqui é o sinal do batismo. Significa que pelo batismo nós carregamos na fronte o nome de Cristo. Por sinal, na celebração do batismo, ainda hoje, nós fazemos uma signação com óleo na fronte, como alusão exatamente a este elemento de que nós carregamos na fronte o sinal que nos liga, que nos une, que digamos, nos associa diretamente a Cristo. Então, nós trazemos o seu nome, o nome do Cordeiro e também o nome do Pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante ao fragor de águas e ao ribombo de um forte trovão. Aqui são dois elementos típicos e característicos de uma teofania. Eu também, lá no início do curso, eu expliquei o que é que significa linguagem teofânica ou sinais teofânicos. Então, se você quiser compreender um pouco melhor, eu peço que vocês revejam alguns vídeos do início também com relação a isso aqui. São dois elementos teofânicos, o que denota que aquilo que vai ser descrito trata-se de uma revelação divina, de uma revelação sobrenatural. A voz que eu ouvi era como o som de citaristas tocando suas cítaras, que era uma melodia, aqui tratava-se de um estrondo, mas esse estrondo, todo esse ribombar, digamos assim, todo o ruído que é produzido, ele, embora trata-se de algo muito grave, mas não perde a sua sutileza e a sua harmonia, aquilo como é típico daquilo que procede de Deus. É potente, poderoso, porém extremamente harmônico, semelhante ao soar de cítaras ou de uma melodia. Cantavam um cântico novo. Quando os judeus que moravam fora de Jerusalém subiam para adorar a Deus na Páscoa em Jerusalém, havia os cânticos, os salmos, que eram apropriados para serem cantados na medida em que eles subiam para Jerusalém. Por exemplo, tem um salmo que expressa muito bem esse cortejo dos peregrinos que vão efusivamente subindo para adorar a Deus em Jerusalém, que diz assim: Jerusalém, nossos pés já se detêm sobre suas portas, né? Aqueles cânticos, os salmos de subidas. Então, tratavam-se de salmos que apontavam para uma Assembleia Santa que dirigia-se para o lugar sagrado por excelência, que era o templo onde se adorava a Deus. Aqui, embora faça-se alusão a esta peregrinação para Jerusalém, aqui o Apocalipse ele denota que este cântico é um cântico que foi aprendido, é um cântico novo por se tratar de uma nova cidade, porque agora a cidade não é mais a Jerusalém de baixo, mas é a Jerusalém do alto. Portanto, aqueles que sobem para poder adorar a Deus na Jerusalém do alto, eles todos aprenderam um cântico novo, numa linguagem nova, apropriada para essa nova Sião, para esse novo templo que está aberto para a adoração de todos aqueles que foram redimidos pelo Cordeiro. Cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro viventes e dos anciãos. Também aqui já foi aludido a isso lá atrás. Eu peço que vocês revisem lá nos capítulos iniciais do nosso estudo. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra, ou seja, a plenitude, a totalidade dos remidos. Aqui, mais uma vez, eu quero reforçar e endossar o que eu já disse lá no início também, que isso não tem um valor fechado matemático, porque, inclusive, eu não me lembro qual dessas religiões, essas seitas aí, acho que é os adventistas do sétimo dia, que dizia que no céu só cabem 144 mil pessoas. Evidentemente, isso não pode ser levado ao pé da letra, porque desde o momento da pregação dos cristãos até agora, é muito provável que já tenha passado desse número, muito mais ultrapassado esse número daqueles que já estão no reino do céu. Só os mártires, eu creio que só daquela geração dos mártires já ultrapassava dos séculos mais difíceis de perseguição. Acho que só nesse período já ultrapassava esse valor. Então aqui tem um valor simbólico, como nós já podemos perceber, que simbolicamente os números são usados aqui para poder expressar realidades teológicas, digamos. Como eu já expliquei para vocês,
os numerais aqui no livro do Apocalipse não tem um valor matemático, mas tem um valor, digamos, não é um valor quantitativo, mas qualitativo. Ninguém podia aprender porque, na verdade, só quem poderia cantar aqueles que estavam diante do Cordeiro, quem havia vencido. Então, nós não cantamos aqui na terra, a igreja não canta aqui na terra, mas aquilo que nós iremos, que Deus colocará em nossos lábios quando um dia nós formos associados à multidão dos que foram redimidos. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens, estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados entre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira, são íntegros. Então aqui tem alguns elementos interessantes. Primeira coisa, aqueles que cantam são aqueles que são virgens. Naturalmente aqui nós não podemos levar também ao pé da letra, porque inclusive alguns apóstolos eram casados, portanto não eram virgens. Naturalmente aqui essa alusão à virgindade está falando, se dirigindo, se referindo ao aspecto digamos, do adultério idolátrico. Infelizmente, pelo tempo aqui não dá para eu me aprofundar muito nesse ponto, mas só para que vocês entendam que desde o Antigo Testamento já usa-se a linguagem de, por exemplo, o profeta Oséias, ele vai usar essa linguagem dos judeus que adoraram a Baal como se eles tivessem cometido um ato de idolatria. O ato de idolatria seria semelhante a um adultério. Então, quando o povo foi adorar a Baal, eles perderam a pureza, ou seja, eles traíram a união esponsal com Deus, de maneira que assim Deus os abandonava aquela geração perversa por causa disso. Então, essa virgindade aqui significa pureza, aqueles que não adoraram os falsos ídolos, os falsos deuses, as falsas divindades, e que, portanto, permaneceram fiéis e puros na adoração e na sua união íntima com Deus. Então, é nesse sentido, infelizmente, nós não temos tempo suficiente aqui em meia hora para que a gente possa aprofundar bem essa temática aqui, mas vai mais ou menos nessa perspectiva. Depois ele continua. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Um evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia, boa nova, e essa palavra ela existia já muito antes da pregação do evangelho, e ela era usada normalmente para descrever toda notícia boa que produziria uma mudança na vida da população. Por exemplo, toda vez que o imperador iria, quando nascia o filho do imperador, então o decreto, um anúncio que era enviado para todas as nações que faziam parte do império, chamava-se evangelho, ou seja, anúncio, boa nova, né, uma boa notícia. Mas também quando o império iria construir uma obra pública, por exemplo, um aqueduto. Aquedutos eram construções que levavam água encanada para algumas cidades importantes. Então, quando o imperador decidia fazer alguma melhoria, presentear a população de alguma cidade com uma obra pública, normalmente essa construção era precedida por um anúncio vibrante, um anúncio alegre dessa notícia que favorecia a todos. Os cristãos, no caso Jesus foi quem começou a usar essa palavra, boa notícia ou boa nova, para significar que a boa notícia que ele anunciava era a restauração da humanidade. Então, muito maior do que um bem durável de uma obra pública, muito mais do que essas conquistas humanas, era o anúncio desta transformação que viria, que apontava para uma nova realidade que se descortinaria no final deste século, no final deste mundo. Então, quando João diz, e eis, eu vi outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno, ou seja, com uma boa notícia, com uma novidade que seria ligada para uma verdade eterna, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz, temei a Deus
e tributar-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Então, essa palavra, esse versículo que eu acabei de ler para vocês, espero que vocês estejam acompanhando, seria a boa nova. A boa nova, a boa notícia é que o fim chegou. Chegou o fim do juízo, chegou o fim para o que começaria o princípio do juízo, quando Deus haveria de sentenciar toda a maldade que existe na terra, inclusive julgar a nação poderosa, que é a Roma, na cidade de Roma, uma cidade ímpia, que pervertia a humanidade com a sua maldade, com as suas perseguições. Então, a boa notícia é exatamente isso, que chegou o momento que aquele que veio chegou para fazer o seu julgamento, para julgar os ímpios e premiar aqueles que foram fiéis ao Cordeiro. Depois ele continua no versículo 8. Outro anjo, o segundo, continuou: Caiu, Babilônia a grande, a que embebedou todas as nações com vinho do furor. Que cidade é essa? Claro que aqui o Apocalipse está se referindo à cidade de Roma. A cidade perversa, né? A cidade de onde vem a grande maioria dos sofrimentos que desencadeou-se sobre os cristãos, era proveniente das decisões tomadas no centro, na cidade, que era o centro de todo aquele poder, de toda a soberba daquele poder militar. Então, a Babilônia aqui faz alusão àquela Babilônia lá do Antigo Testamento, que foi a cidade que levou os judeus para a deportação, para o exílio. E aqui o Apocalipse não menciona objetivamente o nome da cidade de Roma, mas claramente aqui aqui faz uma alusão a uma profecia de que no futuro a cidade de Roma seria derrotada, sucumbiria. Tive o privilégio de morar em Roma, e quando eu morava lá, eu tive realmente noção do que foi realmente aquela cidade no passado, nesta época. Porque a cidade tinha nessa época aqui, tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Era a maior cidade do mundo daquela época. Nunca tinha chegado, uma civilização tinha chegado a ter tanto poder e tanta gente. E, no entanto, essa cidade, com tanto poder, com tanta glória, ela sucumbe. E, de fato, hoje nós vemos em muitos lugares da cidade de Roma ruínas de uma cidade, de uma época que não volta mais para Roma. Roma nunca mais recuperará o seu domínio, o seu poder. Versículo 9. Outro anjo ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz: se alguém adora a besta e sua imagem e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então vejam só, aqui esse sinal da besta vai se confrontar com um sinal que é a asignação que é na fronte. Veja que no início do capítulo 14, ele começa dizendo que 144 mil, aqueles que tinham um sinal do Cordeiro. Esse sinal era na fronte, né? Provavelmente uma alusão ao batismo. Veja que o sinal do batismo, ele não é um sinal físico, visível externamente, ele é um sinal interno. E muito provavelmente também o sinal da besta não é um sinal visível. Alguns evangélicos, por exemplo, eles fantasiam e até imaginam que o sinal da besta seria uma espécie de um código que seria anotado na pele. Na realidade, esse sinal não é físico, não é externo, é interior. E ele pode significar o sinal daqueles que se apartaram, que se opuseram à sã doutrina ou à revelação cristã. Ou seja, todos aqueles que abandonaram, que se opuseram a Cristo, naturalmente eles carregam o sinal da besta. Suponhamos que, aqui, só para ficar claro qual a diferença entre o sinal do Cordeiro e o sinal da besta. Aqueles que, acolhendo a pregação e o ensinamento da igreja e
abraçam a regeneração por meio do batismo, ele foi assinalado pelo batismo com o sinal do Cordeiro. Aqueles que negam, por sua vez, que negam o Cordeiro e que não seguem a doutrina do Cordeiro, automaticamente eles carregam no seu interior, não no seu físico, mas no seu interior, eles carregarão o sinal da besta, que seria o elemento distintivo que faria com que, no juízo final, Deus pudesse separar os justos, os santos, daqueles que estão destinados para o juízo final, o juízo derradeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que a receba a marca do seu nome, nunca tem descanso dia e noite. Aqui está uma alusão do tormento àqueles que foram privados da visão beatífica, da visão feliz, dos eleitos, dos vencedores. No caso aqui, o vidente ele faz essa distinção da sorte, do destino final daqueles que são, digamos, unidos, se configuram a imagem do Cordeiro, daqueles que se configuram a imagem da besta e que servem a besta. Cada um terá, esses dois grupos terão destinos diferentes. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai aludir que no final, quando ele vier, ele virá para separar as ovelhas dos cabritos. Seria exatamente uma forma de apresentar, de outra forma, em forma de parábola, isso que o Apocalipse está apresentando, uma separação. O juízo final será caracterizado pela distinção clara daqueles que carregam em si a imagem e o sinal do Cordeiro, daqueles que carregam em si a imagem da besta. Nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui há um convite para que os fiéis, para que os cristãos continuem, mesmo diante das perseguições, eles devem permanecer perseverantes, porque por mais que o cristão deva passar por tormentos, por tribulações, por incompreensões, por perseguições, mas ele sempre haverá de encontrar no final, como prêmio da perseverança, a coroação e a participação no reino do Cordeiro, no reino de Cristo. Então, aqui há um apelo que o Apocalipse faz para que haja a perseverança por parte dos cristãos. Ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Por que aqui ele declara uma bem-aventurança para os que morrem? Porque para ele, estes que morrem, que vão receber o prêmio ou a palma da justiça, do coroamento, o prêmio pelo fato da perseverança, eles vão encontrar, na verdade, atravessando a morte, eles vão encontrar, paradoxalmente, a verdadeira vida, que é a imortalidade. Então, por isso que aqui ele conclui esta perícope, essa sessão aqui alusiva aos anjos que anunciam a hora do julgamento, ele vai concluir exatamente com essa bem-aventurança. Por fim, para concluir o capítulo, ele aqui apresenta o juízo final como a exemplo de comparando, usando uma parábola, digamos assim, da colheita, a ceifa, né, que seria passar a foice para colher o trigo. Jesus também usou essa metáfora para poder explicar esse acontecimento. Quando ele vai, por exemplo, Jesus conta a parábola do joio e do trigo, ele usa exatamente essa mesma imagem, essa mesma representação. Vamos ver o que diz aqui essa passagem. Versículo 14. Depois disso, olhei. Havia uma nuvem branca e sobre a nuvem alguém sentado semelhante ao filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Aqui ele descreve a chegada do Filho do Homem, que é Jesus. Ele vem nas nuvens, uma nuvem branca, mostrando exatamente o caráter divino, o aspecto divino, sobrenatural, deste ser que vem descendo do céu. Ele está sentado nesta nuvem e ele tem uma coroa na sua cabeça.
Ele tem uma coroa porque ele é rei. Ele é o rei. Ele veio para reinar, para começar o seu reino. E na mão uma foice afiada, porque, mais uma vez eu volto a insistir na parábola da ceifa, que Jesus também usa lá no Evangelho de Mateus, daquele que vem para poder colher o trigo no celeiro e depois queimar o joio, né, que é exatamente essa, é a mesma ideia que vai perpassar por essa passagem. Nisto, outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz, o templo de Jerusalém. Vem das nuvens Jesus descendo, o Filho do Homem descendo com a coroa, ou seja, ele vem para reinar, e um anjo sobe do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem, ou seja, sobre Jesus. Lança a tua foice e ceifa, ou seja, começa a colheita. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. O que estava sentado na nuvem lançou então sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. É interessante aqui que pela descrição que João apresenta do ato da ceifa, é que embora se utilize a imagem da foice, mas o trabalho da ceifa, da colheita, digamos, em nada se compara com o trabalho humano, porque, por exemplo, o trabalho de colheita do trigo era um trabalho muito árduo, de vários dias, mas aqui parece ser, pelo fato de ser algo misterioso, vindo da mão de Deus, é uma colheita imediata, ou seja, um único ato, que seria o ato de lançar a foice, já é o ato imediato de recolher, de atrair para junto de si aqueles que foram preparados, aqueles que amadureceram, aqueles que foram, digamos, produziram os frutos convenientes para poder serem admitidos no celeiro. Ainda mais uma vez fazendo alusão àquilo que eu mencionei da parábola que Jesus menciona lá em Mateus. Nisto saiu do templo que está sentado, que está no céu, outro anjo, também ele com uma foice afiada. E outro anjo que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. Então, de um lado tem a colheita do trigo, do outro lado tem a colheita da uva. É interessante e é quase inevitável nós vermos aqui uma alusão do aspecto eucarístico, que são os dois elementos que compõem a ceia do Senhor, né? O trigo que amassado, moído, será transformado em farinha, depois da farinha feito pão, depois do outro lado a vindima, que é a uva que é amassada, ela sangra, depois ela é transformada em vinho. E quando trigo e vinho são transformados em pão e depois sucessivamente o pão se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma em sangue, então nós temos aí a totalidade do corpo de Cristo. E é interessante nós observarmos que representa também, se nós somos membros de Cristo, ou seja, cada micropartícula de trigo, ou seja, cada uva amassada também, pode também significar a participação da humanidade dentro do processo digamos, eucarístico, porque, inclusive, na oração de preparação das ofertas, o padre diz em voz baixa, vocês que são leigos nunca escutam, mas nós dizemos: bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano. Depois, a mesma coisa se diz com relação ao vinho. Então, existe um trabalho, de certa maneira, na atuação do ser humano, na composição do corpo de Cristo eucarístico, mas também isso pode significar que também a Eucaristia ela é o sinal da comunhão de toda a igreja, porque, inclusive, durante a Eucaristia, a celebração eucarística, o padre faz uma invocação do Espírito Santo em dois momentos. Uma para invocar o Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho, e depois uma segunda invocação do Espírito Santo sobre a Assembleia, para que ela também, como membros do corpo de Cristo, forme uma unidade juntamente com a Eucaristia. Então, aqui existe uma convergência entre, de um lado, o trigo, que é o próprio povo,
ou seja, os cachos de trigo, os cachos de uva, que são os próprios cristãos. Esses próprios cristãos são, digamos, associados ao corpo de Cristo, de maneira que nós, na Eucaristia, nós, cada membro individualmente pelo batismo, nós nos unimos a Cristo, portanto, nós somos também eucarísticos, nós somos membros desta realidade eucarística. Prosseguindo, vamos caminhando para o momento final aqui deste nosso capítulo. O anjo, no versículo 19, o anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Deus. O lagar era como se fossem umas tinas onde as pessoas colocavam a uva para depois amassar. Ou seja, aqui é uma imagem do juízo. Amassar significa triturar para que dali aquela uva pudesse ser convertida no vinho, mas isso, para que isso acontecesse, era necessário passar pela tribulação do pisotear. O lagar foi pisado fora da cidade e dele saiu sangue, que é o sangue aqui é uma alusão ao sumo, o aspecto, a cor do mosto do vinho, né, da uva amassada, ela é similar ao do sangue. Então, reflete aqui também o aspecto do julgamento definitivo, do combate final, de modo que, no final, tudo isso será revertido em vitória, né? Será transformado, será revertido em vitória para aqueles que foram assinalados na fronte com o sinal do Cordeiro. O lagar foi pisado fora da cidade, dele saiu sangue até chegar aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. 1.600 estádios também. Aqui o numeral é simbólico para mostrar que seria o juízo universal, ou seja, a totalidade de toda a humanidade. E agora nós findamos com este capítulo, nós encerramos esse nosso estudo deste capítulo 14. Na próxima aula nós prosseguiremos com o estudo do capítulo 15. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.